Vendo número regimental, declara aberta a 21ª reunião da Comissão Parlamentar Inquérito criada pelo requerimento número 115 de 2015, com a finalidade de, no prazo de 180 dias, investigar o assassinato de jovens no Brasil. Conforme convocação, a presente reunião destina-se à realização de audiência pública para discutirmos o tema de vitimização policial. Estão presentes os seguintes convidados que desde já eu peço aos companheiros servidores da casa que encaminhem até aqui a mesa. A doutora Tatiane Almeida, representante da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal. Bora bater uma palma que ela merece. O cabo Elisandro Lote de Souza, representante da Associação Nacional dos Praças, da NASPRA. E o André Prachede, representante da Associação Nacional dos Defensores Públicos, doutor André, da ANADEP. Só esclarecimento. A Associação Nacional dos Delegados da Polícia, a DEPOL, foi convidada para participar dessa audiência pública e informou que, por meio de ofício assinado pelo seu presidente, que infelizmente não foi possível designar representante para a presente reunião. Também, ainda continuando a título de informação, esclareço que esta audiência ela será realizada em caráter interativo, com a possibilidade de participação popular. Por isso, as pessoas que tenham interesse em participar com comentários ou perguntas podem fazê-lo por meio do portal e-Cidadania no endereço www.senado.leg.br/e-Cidadania e do Alô Senado através do número 0800 61 2211. Repetindo, através do portal e-Cidadania, www.senado.leg.br/e-Cidadania e do Alô Senado através do número 0800 61 2211. Bom, com o fim de organizar o tempo disponível, nós vamos aí, para cada convidado, franquear no primeiro momento 10 minutos, mas fique à vontade para a gente fazer todos os esclarecimentos. Que a noite é pequena e o assunto é muito importante, né, doutora? Então, nós vamos começar aqui o nosso trabalho ouvindo a doutora Tatiane Almeida, que é o representante da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. Com a palavra. Senador Telmário Mota, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite feito à Associação dos Delegados de Polícia Federal. Senhoras e senhores, demais integrantes da mesa, boa noite. Certamente há pessoas mais qualificadas que eu para falar dos problemas sociológicos que envolvem a vitimização dos jovens negros por homicídio no Brasil, mas eu, como profissional de segurança pública, me interesso pelo tema e, obviamente, como negra, acho que posso dar a minha contribuição sobre o tema, lembrando que eu vou centrar a minha fala na questão da atuação da Polícia Federal no combate aos grupos de extermínio. E eu quero dizer que eu estou aqui como representante da Associação dos Delegados, então as minhas opiniões não refletem a opinião oficial nem institucional da Polícia Federal. Em primeiro lugar, eu queria dizer que é uma alegria falar do tema, porque envolve a questão do racismo, e que, embora eu fico triste de saber que ainda é um problema no Brasil, por outro lado, eu vejo que pelo menos vir aqui discutir esse tema, esse problema, já é um grande avanço. O Brasil é um país onde existe racismo, e nós não vamos evoluir na solução do problema enquanto fingirmos que somos uma democracia racial. Existe racismo, sim, ele é estrutural
e ele é velado, o que faz com que seja mais difícil ainda para a vítima reagir, porque ela sequer se reconhece nesse papel de vítima. Aos negros nesse país é vedado o direito de igualdade, posto que as oportunidades de escolaridade, de bons empregos que conduzem aí a uma mobilidade social não são distribuídas de forma igualitária em relação aos não negros. Os negros, apesar de constituírem metade da população, eles estão subrepresentados, por exemplo, no parlamento, nos altos cargos, no poder executivo, no poder judiciário, que se reproduz de uma forma ou de outra também na iniciativa privada. Índices de analfabetismo, menos anos de estudo, defasagem escolar, acesso a bens de consumo, água encanada, eletricidade, coleta de lixo, expectativa de vida, mortalidade infantil, densidade habitacional, gravidez na adolescência, taxa de fecundidade, desigualdade social, índice de desenvolvimento humano, renda domiciliar, pobreza e indigência, ainda tem números desfavoráveis aos negros em relação aos não negros. Se é certo que a pobreza não é causa de criminalidade, o Relatório Regional de Desenvolvimento de 2013 e 2014 do PNUD, quando reconheceu que as taxas de homicídio não são linearmente correlacionadas ao nível de pobreza nem desigualdade, mostrou também que tem uma relação com a baixa qualidade do emprego e insuficiente mobilidade social, com mudanças na estrutura familiar, com a evasão escolar e principalmente com a falta de capacidade do Estado, e aí é um problema bem do Brasil, ou seja, das forças policiais, juízes, Ministérios Públicos e prisões para fazer frente aos desafios da segurança pública. Infelizmente, como já identificou o professor Hélio Santos, os negros eles estão enredados num círculo vicioso. Aos negros são atribuídos empregos mal remunerados porque eles são menos qualificados. E como resta menos dinheiro para investir em qualificação, eles acabam sempre trabalhando nos empregos que pagam mal. Assim, o negro está ligado aos problemas e aos estigmas da pobreza, enquanto a pobreza está ligada aos problemas e estigmas da criminalidade. Eu gostaria de destacar que existe um problema no Brasil de seletividade racial na abordagem policial e que é um problema que não existe só no Brasil. Eu mesma já fui vítima num país da Europa. Eu fui abordada de forma truculenta e desproporcional por um policial na rua e, ao indagar por que ele estaria agindo daquele jeito, ele me disse que eu fazia o perfil da ladra naquela cidade, que é ser brasileira e ser negra. E aí eu quero dizer que não se pode culpar só o policial por essa circunstância. Especialmente porque a questão é muito mais institucional, especialmente no Brasil, a polícia militar que sofre, tanto é uma polícia muito letal, como uma polícia que é muito vítima de mortalidade, tem nas suas fileiras aí um grande número de negros. Então, quando a gente está discutindo aqui a questão de mortalidade de negros, a gente tem que lembrar que também os policiais morrem muito e na polícia militar são maioria. O problema da violência e dos homicídios não está ligado só a uma solução que venha da atribuição da polícia. Na verdade, a polícia pode fazer até bem pouco. Como destaca o professor Trindade, Arthur Trindade, que hoje é o nosso secretário de Segurança Pública em Brasília, a solução passa por políticas públicas de segurança mais do que políticas de segurança pública. Infelizmente, a polícia acaba sendo atribuído um papel que é equivocado. De acordo com a teoria das tarefas restantes, a polícia é atribuída a solução de problemas que os demais sistemas não conseguem resolver. E até por isso a polícia costuma ser mais criticada, né? Porque só se enxerga a ponta do iceberg, porque tem muita criminalidade e não as causas, se enxerga os efeitos e não as causas dessa criminalidade. Porém, no que cabe à polícia fazer, eu vou mostrar mais à frente a atuação da Polícia Federal no combate aos grupos de extermínio, que, notadamente, tem como vítima também os jovens negros. No Distrito Federal, que é uma realidade que eu conheço, o Distrito Federal e em torno, houve uma pesquisa da Codeplan que mostrou que 70% das mortes violentas
entre jovens, ela está vitimando jovens negros. E que um jovem negro aqui no Distrito Federal e no entorno tem 2,9 vezes mais chances de morrer do que um jovem não negro. Os dados que eu vou apresentar aqui, eles me foram gentilmente cedidos pelo Dr. Milton, que é o chefe da Unidade de Repressão aos Crimes contra Pessoas na Polícia Federal, o qual está desenvolvendo um trabalho brilhante nessa área. O Dr. Milton, que é uma das maiores autoridades no tema do Brasil, eu comungo dessa opinião, que o principal problema a ser enfrentado concerne a questão da percepção social, problema relacionado aos grupos de extermínio. Ou seja, a população ela se sente insegura e pensa que vive num clima de total falta de segurança e impunidade, e que a solução é a punição máxima, ou seja, o extermínio de criminosos. E, coincidentemente, hoje foi publicada uma pesquisa da Datafolha que confirma esse sentimento. Se o senhor me permite, senador, ler um trechinho dessa reportagem, a Datafolha fez uma pesquisa que a manchete dizia assim: metade da população das grandes cidades brasileiras acredita que bandido bom é bandido morto. Para a pergunta se bandido bom é bandido morto, 50% disseram concordar. Esse resultado da pesquisa reforça a sensação de especialistas da área de que a sociedade é tolerante com a matança dos suspeitos por policiais. PMs e policiais civis mataram ao menos 3.022 pessoas em 2014. Para o ouvidor das polícias de São Paulo, Júlio César Fernandes Neves, essa fatia dos brasileiros que defendem o bandido morto fomenta a letalidade das corporações policiais. Estão autorizando o mal policial a fazer justiça com as próprias mãos. Esse tipo de pessoa induz o mal policial a cometer o maior erro da sua vida. O efeito perverso dessa prática está tanto nos crimes provocados por policiais como na morte deles. Em 2014, 398 foram assassinados. Para o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB em São Paulo, Martim Sampaio, quem defende o argumento de morte aos bandidos coloca na mão da polícia o poder de julgar e aplicar a pena capital, por exemplo. Como a sociedade não vê uma saída concreta para a violência, ela passa a achar que o único jeito de acabar com ela é por meio do extermínio físico do criminoso, tendo como seu agente a polícia. Para o coronel Álvaro Camilo, ex-comandante da PM de São Paulo e deputado estadual pelo PSD, o policial que se desvia dos ensinamentos da corporação está contaminado pelo sentimento de insegurança, algo que acomete toda a sociedade do país. A sensação de impunidade é tão grande que leva o povo a querer que a justiça seja feita de imediato. O policial age assim, não pela vontade da população, mas pela impunidade que reina. Então, são essas noções que acabam legitimando a polícia a agir aplicando a pena de morte como punição ou vingança. Porém, infelizmente, hoje nesse país, a gente precisa dizer o óbvio. A pena de morte ela é vedada no nosso ordenamento jurídico e nenhum policial está autorizado a usar a força além do mandamento legal. A humanidade, apesar de essas ondas de discursos alarmistas em contrário, ela vive uma evolução no sentido de ser menos tolerante à violência. E é inegável que hoje, por exemplo, nós não aceitamos espetáculos como aqueles em que os judeus morriam nas arenas comidos por leões. Houve uma modificação na forma de pensar o crime e o criminoso, que levaram ao estabelecimento de garantias fundamentais que não podem retroceder, como o princípio da legalidade, do devido processo legal e o banimento das penas cruéis, como as penas capitais. É importante discutir esse tema, especialmente num contexto de crise econômica que se desenha, em que haverá um possível recrudescimento da violência. Então, deve-se ficar muito atento às mortes por extermínio de pequenos bandidos e pivetes, inclusive os assassinatos de menores de idade que realizam pequenos furtos, sendo que essas práticas tendem a se difundir na medida em que contam com a conivência de amplos setores das sociedades, amedrontados com a evolução e com o agravamento dos crimes violentos. É como se, inclusive, existisse um sentimento de que matar um pequeno delinquente hoje se evita que haja um bandido no futuro.
Daí é necessário refletir a efetividade da punição ou a aplicação de penas capitais ao arrepio da lei. É fundamental destacar que está comprovado que a atuação de grupos de extermínio não resulta na diminuição do cometimento de crimes. Deve-se discutir essas ideologias que vão informando o imaginário popular, como se reflete nas expressões como bandido bom é bandido morto. É de se discutir quem que é o bandido, quem decide o que é bandido, qual a utilidade de matar um bandido se o problema da criminalidade não se acaba com o homicídio, mas, ao contrário, alimenta ressentimentos e cria consequências graves de dúvida, insegurança e legitimidade que afastam o povo do Estado. Por exemplo, o fato de algumas forças de segurança pública ter como símbolo caveiras, facas, armas, é sintomático de que a função da polícia está sendo mal interpretada. A polícia não foi concebida com a finalidade de matar. Muito pelo contrário, a primeira vez que a polícia foi concebida num texto que foi na Declaração de Direitos Humanos e do Cidadão em 1789, se dizia que era preciso ter uma força pública que garantisse o gozo dos direitos humanos. Então, é fundamental nós retomarmos esse sentido da polícia como garantidora dos direitos humanos, tanto para os próprios policiais como para a população, reforçando que há um limite na atuação do policial e que a aplicação de pena de morte não é papel da polícia e muito menos solução para a redução da criminalidade. Ainda dá? Então, senador, como eu vou falar da questão da atuação da Polícia Federal nos crimes de extermínio, eu queria dizer que esses grupos são responsáveis pela forma mais grave de violação aos direitos humanos, qual seja a violação ao direito à vida. Compromete o Estado do Direito, posto que a maioria esmagadora desses casos, como eu vou apresentar num gráfico aqui, envolve agentes públicos que subvertem seus papéis e se utilizam da força outorgada pelo Estado para cometer os crimes que deveriam combater. É um fenômeno social de extrema violência e que tem como atividade fim a prática habitual de homicídios. E o objetivo, é importante destacar, é a obtenção de vantagem econômica. Se enganam quem pensa que a ação desses grupos é altruísta e objetiva a justiça social. Os grupos podem até iniciar suas atividades embalados pela sua vontade de vingança contra os bandidos, porém, invariavelmente, resvalam para o cometimento de crimes visando a obtenção de vantagem econômica e acabam por substituir os criminosos, deixando com seu poderio a comunidade refém. E aí eu gostaria de pedir ao secretário que passasse um videozinho que tem um pequeno trecho de uma escuta telefônica que a Justiça autorizou que fosse divulgado pela polícia apenas para mostrar o comprometimento e a gravidade do grupo de extermínio que conta com a participação de policiais. Eu queria só um pouquinho que segurasse aí, que terminou ali a sessão plenária, e para a gente interagir. Nós estamos aqui agora na CPI que investiga o assassinato. Você que ligou a televisão, que está no Senado, está nos acompanhando na TV Senado, nós estamos, nesse momento, numa audiência pública que ela está apurando, investigando assassinato de jovem no Brasil. E agora, nessa audiência nossa, nós estamos ouvindo a doutora Tatiane Almeida, representante da Associação Nacional de Delegados da Polícia Federal. Estamos ouvindo o cabo Elisandro Lote de Souza, representante da Associação Nacional dos Praças, a NASPRA, e o doutor André Prachede, representante da Associação Nacional dos Defensores Públicos. Né? E nós estamos, a doutora Tatiane está aqui fazendo a sua explanação, ela nesse momento vai fazer um vídeo, e nós queremos comunicar ao público que está nos assistindo que essa audiência ela pode ser interagida através do e-Cidadania, no endereço www.senado.leg.br e-Cidadania, e do Alô Senado, através do número 0800 61 2211. E já recebemos algumas manifestações aqui, o povo interagindo do e-Cidadania, que daqui a pouco nós vamos passar aqui para os nossos convidados e a doutora Tatiane vai continuar a sua explanação.
Então, só retomando o objetivo desse vídeo, ele traz uma escuta telefônica que a Justiça nos permitiu divulgar para mostrar a gravidade do comprometimento das instâncias, né, públicas, no caso dos grupos de extermínio, como compromete realmente a questão do Estado democrático de direito. Pode passar. Veja bem, já conversei com a galera. Se entrar, não tem que sobrar ninguém para contar a história. Lá? Se entrar, vai. Mas o problema, sabe o que é, chefe? O problema é que tem que ter arma lá, né? Para não fazer um negócio. E lá é a de droga. Entendeu? Agora não pode sobrar ninguém. Ninguém mesmo. Vem o pessoal aí para ver, né? Porque aí eu não me exponho, né? Você pode, se você for, um moleque vai também, mas todo que estiver lá nessa casa aí vai todo mundo, quero nem saber, menino, mulher, o que for. Beleza, a gente conversa pessoalmente, né? Então, só para mostrar que esses grupos de extermínio não estão praticando justiça social e não estão matando bandidos, né? A preocupação não é essa. Aí tem um capitão da Polícia Militar que dá a ordem para a invasão de uma casa e ele diz que é para matar quem tiver, menino, mulher, todo mundo. E, em alguns casos que foram investigados pela Polícia Federal, o resultado é realmente esse. Não se obedece, né, o fato de ser um traficante, ou não que se justifique, ou de um homicida. Não existe esse valor. A vida tem um valor aí muito relativizado. Falando, então, da atuação da Polícia Federal, nós atuamos de forma supletiva, quer dizer que o homicídio não é um crime por excelência de atribuição da Polícia Federal, mas que, em situações extraordinárias, a Polícia Federal é chamada a atuar. Mas que isso não afasta a responsabilidade dos demais órgãos de segurança pública. Essas situações pontuais são, por exemplo, quando o Procurador-Geral da República ele faz um incidente de deslocamento de competência, nos casos em que há grave violação de direitos humanos, com a finalidade de garantir o cumprimento das obrigações decorrentes de tratados, porque se o Brasil comete essas violações, ele pode ser responsabilizado perante os organismos internacionais. Às vezes, por própria iniciativa da Polícia Federal, quando existem essas graves violações de direitos humanos, ou por determinação do ministro da Justiça. O objetivo é sempre resguardar o Estado democrático de direito quando há um comprometimento das estruturas estatais com as graves violações aos direitos humanos. E o objetivo é reduzir o número de homicídios, de tráfico de drogas e armas, roubos e a atuação de milícias. E aí eu vou pedir, só para mostrar um gráfico com os resultados das operações que a Polícia Federal tem feito nos últimos anos. Mais de 10 operações foram feitas nos últimos anos, o que acabou levando à criação de uma unidade de repressão a crimes contra pessoas lá na Polícia Federal. Mais de 170 pessoas foram presas por envolvimento em atividades típicas de grupos de extermínio. E aqui eu chamo a atenção para o fato gravíssimo que mais de 70 desses presos eram agentes públicos. E chamar atenção para a última coluna que mostra quantos policiais foram presos em cada uma dessas operações e que, infelizmente, a maioria desses policiais presos são policiais militares. A Polícia Federal tem um índice de solução muito bom no caso dos homicídios, o que se deve principalmente ao fato de ser possível fazer análises estatísticas que permitem solucionar os casos em que a gravidade da atuação dos grupos é tão forte que exige e justificam uma intervenção. E acerca da localidade em que essas investigações ocorreram, eu quero destacar que existe um índice de vulnerabilidade da juventude e da juventude negra também, e esses são os estados aí em que existe uma vulnerabilidade maior e que coincide com a atuação da polícia. O perfil dessas localidades aí, o meu colega Milton, que trabalhou em quase todas essas operações,
destacou que são locais onde não existe uma estrutura de polícia, em que geralmente a Polícia Civil não está presente. Quando a Polícia Militar está presente, de forma muito precária, são 2 policiais militares para policiar áreas extensas. A própria Justiça e o Ministério Público também têm uma atuação deficitária. E aí o que acaba acontecendo é que o Estado não está presente. E se o Estado não estiver presente, algum grupo irá ocupar esse espaço. Então, muito se fala em reforma de polícias e de sistema judiciário, quando eu acho que a primeira coisa a se fazer é pensar em dar estruturas para as polícias, para o poder público nessas localidades. Quando a Polícia Federal faz essas operações, existe uma efetividade, mas ela é extremamente momentânea. Se a situação de vulnerabilidade social não se modifique, se o poder público não se faz presente, atuando para a manutenção da ordem e garantia dos direitos, os grupos acabam se reorganizando. Existe uma necessidade de atuação na causa dessa criminalidade, que passa por políticas sociais, por educação, estruturação, capacitação e valorização dos órgãos e agentes de segurança pública. Especialmente na Polícia Federal, existe a necessidade da criação de delegacias especializadas no combate às violações aos direitos humanos nas superintendências da Polícia Federal, porque quem atua nesses crimes são as delinches e as atribuições são muito diferentes, né? Essas delegacias vão trabalhar nos crimes eleitorais, na pornografia infantil, numa série de crimes, nos conflitos fundiários, numa série de crimes que às vezes não permite que seja dada a necessária especialização para atuar nesses crimes. Agora eu acho que acabou, né, senador? Eu queria só, se o senhor me permite, só mais um minuto, dizer que eu acho importante também falar um pouco da questão do auto de resistência, porque muito tem se falado na eliminação do auto de resistência como uma solução para a diminuição dos homicídios, e eu quero dizer que isso é uma falácia. Na verdade, o auto de resistência é um procedimento previsto no Código de Processo Penal e ele tem como objetivo apenas formalizar ocorrências de lesão corporal, homicídio ou tortura, eventualmente ocorridos na atuação policial. E que a solução não é acabar com o auto de resistência, que é, na verdade, uma garantia de que haverá o controle da atuação policial. O que precisa ser feito é a investigação dos fatos que são narrados no auto de resistência. Então, esses autos têm que virar inquéritos policiais. E essas ocorrências têm que virar estatística. Então, só para destacar a questão de que, às vezes, se discute, pensa que acabar com o auto de resistência vai diminuir o número de homicídios. Não, esses homicídios eles têm que estar nas estatísticas oficiais. E para dizer que sobre a questão da impunidade, que acaba levando a população a legitimar a ação de grupos, né, de extermínio, que houve a divulgação de uma pesquisa no Fórum Brasileiro de Segurança Pública que mostrou que, em média, 40% dos casos são finalizados com absolvição dos casos de investigação de homicídios, 30% só de condenações e outros 30% se perdem por outros motivos. E a pesquisadora Ludmila Ribeiro, ela notou que uma das razões para o elevado número de absolvição é por conta da precariedade dos laudos periciais. Ela diz que, quando chega na fase do júri, o jurado se vê obrigado a absolver aquela pessoa porque não há nenhuma prova pericial constatando o crime. Todos os nossos processos são muito fracos no ponto de vista da perícia. Então, reforçar também a perícia é importante no sentido de ajudar na resolução desses crimes. E falar também que o tempo médio de processamento dos crimes dos processos relacionados aos crimes de homicídios é de 7,3 anos, o que é muito grave.
até a conclusão do caso, enquanto, de acordo com as regras do Código Penal, esse tempo deveria ser de pouco mais de 1 ano. Para a pesquisadora Ludmila, os principais gargalos para essa demora no tempo de processamento não está na fase policial, que demanda cerca de 20% do tempo, mas mais de 80% do tempo está concentrado na fase judicial, sendo 40% na primeira fase de pronúncia e 45% na fase do júri. Entre a pronúncia e o júri, o processo chega a ficar parado esperando o julgamento por cerca de 2 anos. Isso porque o júri é uma instituição que demanda certo tempo de organização. Em Belo Horizonte, por exemplo, se tudo ocorrer corretamente, acontecem cerca de 100 audiências anuais. E para dizer também que, embora o inquérito tenha muitas vezes o inquérito tem autoria e materialidade apontadas, alguns estudos entendem que, se não houver a sentença penal condenatória, eles classificam isso como sendo um inquérito de homicídio não elucidado, e que não é verdade. O crime foi elucidado na polícia e, por alguma razão, houve um gargalo e ele deixou de ser processado em tempo hábil no Poder Judiciário. O flagrante diminui o processamento em até 2,5 anos e ocorre apenas em 20% dos casos. Então, o flagrante, que depende mais do trabalho aí do policiamento ostensivo de rua e não da polícia judicial, uma causa de melhor elucidação dos crimes. E uma das soluções seria dar valor probatório à fase preliminar do inquérito, com a figura do contraditório e uma maior participação da defesa e, quem sabe, uma reforma do Código de Processo Penal que desobrigue a repetição de uma série de atos na fase judicial que são realizados ainda na fase do inquérito policial, garantindo-se, assim, uma maior agilidade nessas investigações.